Olá, internautas do Pontão em Foco. Estamos de volta com mais uma edição do Enfoque Político e nesta oportunidade nós entrevistaremos Douglas Valente, advogado e vereador por Gurinhatã e que tem usado meios judiciais aí para tirar um pouco do sono de alguns políticos aí em nível nacional. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo ao Pontão em Foco. Gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando o que tem te motivado a ingressar com essas ações judiciais aí que tem tomado repercussão nacional. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo Pontão em Foco, que traz sempre notícias importantes para a população e isso é muito importante para a democracia do nosso país. Essas ações populares, nosso intuito é sempre estar moralizando, né, a classe, principalmente política. A ação popular ela é prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 73, onde ela fala que qualquer cidadão, não precisa de ser advogado, as pessoas perguntam, né? Não precisa de ser advogado para ingressar com essa ação, que visa anular um ato lesivo ao patrimônio público e imoral, também que seja praticado de forma de desvio de finalidade. Então, eu imagino que a gente sempre tem que tentar, primeiro, começar cortando em cima, né? E não embaixo, a gente tem que começar a bater lá em cima, começar a tentar mostrar para os grandes que a gente está aqui, que a gente está observando o que eles fazem de certo e também o que eles fazem de errado. Correto. Essa ação que está em trâmite agora, que envolve o deputado Marcos Feliciano e tem relação a um tratamento aí, me parece que estético. Como você decidiu entrar com essa ação popular? Nós fizemos a consulta no portal da Câmara e ele inicialmente solicitou um reembolso de R$184 mil de um suposto tratamento dentário. Certo. A Câmara não aceitou devolver todo esse valor, aceitou reembolsar ele em R$157 mil, né? A mesa da Câmara que decidiu, porque todo o reembolso acima de 50 mil tem que ser decidido pela mesa diretora da Câmara Federal, que são 7 membros. E o jornal Estadão foi o que mais enfocou nesse tema, inclusive buscou alguns especialistas que afirmaram que o tratamento é muito caro, foi muito caro e há uma suspeita que seja estético. E a própria legislação da casa, ela veda o reembolso de tratamentos estéticos. Então também, frente à moralidade, né, um tratamento dentário altíssimo, né? O povo brasileiro enfrenta aí filas no SUS até para fazer tratamento dentário também, que consegue, às vezes tem que esperar anos, né? Tratamento simples. Então, até para moralizar e dar exemplo, né, para as pessoas. Você espera então realmente que ele seja obrigado a restituir os cofres públicos com relação a isso? Na ação a gente pede anulação, né, do ato que autorizou o reembolso, né, desse valor e também a devolução do dinheiro. Certo. Esse é o pedido final da ação, é a restituição aos cofres públicos. Você comentou com relação ao Estadão. Em uma oportunidade, em uma das matérias publicadas por este veículo, o deputado ele se referiu a você, que é o autor dessa ação, e falou que seria uma aventura jurídica e tal, que você poderia ser condenado. Como você vê a resposta desse deputado ao seu pedido? Eu vejo a resposta dele, ele na tentativa de mudar a situação, de querer passar para o povo, para o eleitorado dele, que nós que estamos errados. Certo. Agora, olha só, como que a gente está errado de questionar na justiça um tratamento dentário tão caro e pago com dinheiro público, entendeu? Então nada mais justo, é uma ferramenta que o cidadão tem que questionar, e nós temos que questionar, né? Então ele tentou fazer um juízo de valores e inverter a situação. Inclusive ele insinuou que seria um ato aí de esquerda, trazendo a coisa mesmo para o jogo político. Você como advogado, você vê aí alguma possibilidade até de um desagravo? Você vai recorrer ao AB para isso? Sim, nós já fizemos o pedido de desagravo, a subseção de Tiltaba, tivemos o apoio, estamos tendo muito apoio, então aqui aproveitando a oportunidade de agradecer ao Dr. Leandro, que é o presidente, né, pelo apoio que tem nos dado, já fizemos esse pedido, e ele, inclusive, ele citou que além de ser uma aventura jurídica, nossa, seria uma forma criminosa de estar acionando o judiciário. Certo. Agora,
Isso não ofende só a mim, eu entendo, ofende também a classe, né, de advogados, porque a justiça, ela está ali para ser utilizada e para resolver os conflitos, né? Então nada mais justo. Qualquer pessoa que você perguntar e questionar sobre um tratamento dentário nesse valor vai falar que é no mínimo suspeito. Com certeza. Né? Qualquer pessoa da sociedade sabe disso. Entendeu? Douglas, você falou que você entende que é preciso começar cortando por cima. Você hoje ocupa um cargo de vereador em Gurinhatã. Nessa cadeia que você vem trabalhando aí para poder moralizar, você acredita que isso pode também atingir, por exemplo, o cargo que você ocupa hoje? Você vê alguma coisa ali que seria imoral no seu cargo? Sim, perfeitamente. Eu acho que tem que cortar em todas as esferas, porque quando a máquina pública está inchada, ou você corta a despesa, né, ou você aumenta impostos. E eu acho que aumentar impostos não é a primeira opção. A primeira seria enxugar. Então, nada mais justo que cortar em todas as esferas, inclusive aqui embaixo, mas a gente vê que o desperdício lá em cima é bem maior do que aqui embaixo. Não que aqui não mereça também ser revisto. Apoio também todos os setores. Correto. E essa não é uma ação, me parece que não é uma ação só de você, não só protocolado na Justiça Federal em Tiltaba, me parece que existem outras ações pelo país. Sim, inclusive após a repercussão dessa ação, outros advogados me ligaram, mandaram um e-mail, inclusive afirmando que também já haviam entrado com essa ação em outros estados. E, inclusive, após essa ação, teve advogado também que já entrou também. Inclusive me ligou, pediu informação e ingressou também. Então haverão outras ações e isso é muito importante para dar força, né, para esse tipo de ação. Essa não é a primeira vez que você está envolvido em uma situação dessa. Queria que você falasse um pouco daquela outra oportunidade que também repercutiu nacionalmente, até onde o juiz federal atuante aqui na seção em Tiltaba acatou preliminarmente o seu pedido, que Sim. Pedia o corte do pagamento dos auxílios mudanças. Sim. Aquela outra ação popular, ela teve uma grande repercussão também, nacional. Nós conseguimos eliminar aqui em Tiltaba, né? E nela a gente pedia que não fosse pago o auxílio mudança a deputados que já são reeleitos, porque eles já moram em Brasília, né? Então eles não têm necessidade de receber um auxílio para mudar. E pelo contrário, eles recebiam em dobro, porque eles recebiam para ir embora e para voltar sem mudar de lugar. A gente conseguiu eliminar aqui em Tiltaba. Houve uma outra ação também em Sergipe e elas se juntaram em Sergipe, assim, resumidamente para as pessoas entenderem. E lá o juiz entendeu que não, que a ação popular não é o meio certo de discutir esse tipo de situação. Qual seria o meio certo no entendimento deles? Segundo eles entendem que seria através de uma ação de inconstitucionalidade. Mas em nenhum momento na ação popular a gente discute se a lei é constitucional ou não. A gente só está falando da aplicação, do desvio de finalidade. Porque nós não questionamos, inclusive, com relação aos deputados de primeiro mandato. Nós só questionamos com relação aos reeleitos. Então, assim, não há nenhuma menção à constitucionalidade, só o desvio de finalidade mesmo. Entendeu? Então, e quem seriam os legitimados, então, para poder tratar desse assunto? Infelizmente, os legitimados para a população de constitucionalidade é um rol taxativo pequeno. Partidos políticos, vou citar aqui de exemplo, governador, presidente da república. Então, assim, é bem restrito. Nós, certo. Cidadãos, não podemos. Mas eu entendo que não é o caso de ação de constitucionalidade. Então, depois disso, não houve nenhuma movimentação desses legitimados no sentido aí de fazer algo para poder cortar esse auxílio que seria imoral, no mínimo. Sim, não houve nenhum tipo de ação que eu tenha conhecimento de ninguém. Correto, Douglas, para a gente terminar nossa entrevista, você acaba tratando de pessoas aí do alto escalão, de políticos. Você tem algum temor com relação a isso? Como que fica a sua vida nesse sentido? Não tenho nenhum tipo de temor, até porque o apoio popular, o apoio da imprensa nos ajuda muito, porque uma ação desse tamanho, ela pode ter algum tipo de represália, né? Mas quando ela dá uma notoriedade, isso inibe, até para a nossa segurança é importante. Então é importante sempre que a população nos apoie, sempre que a população nos dê força e mostre que está atenta. Isso ajuda muito, inclusive, a nossa segurança. Correto, Douglas, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e agradecer pela entrevista.
Nós que agradecemos muito, parabéns a vocês. Sempre que precisar, o que eu precisar, eu vou procurar vocês. Muito obrigado sempre. Pessoal, então essa foi mais uma entrevista do Enfoque Político e a qualquer hora nós voltamos com mais informações. Pontal em Foco, tudo em tempo real.